Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, senhora Cleia Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na Rua José Higino 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like, curtindo nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Em busca de maior segurança para todos, nossas atividades ainda seguem suspensas. Contamos com os irmãos que puderem ajudar com doações para que possamos manter nosso trabalho espiritual, social e custos de manutenção. Utilize as nossas contas oficiais abaixo e doe qualquer quantia. Fiquem bem e juntos venceremos. Obrigado. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá, eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre as causas das aflições. Mas eu convido a todos que nos assistem nesse momento que possam permanecer conosco depois dessa reflexão, porque ao final nós vamos ter aqui a irradiação de energias através dos passes, com o amparo dos nossos amigos e guias espirituais. Nós encontramos as bases para a reflexão sobre o nosso tema de hoje no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Primeiro, no entanto, é preciso compreender que a codificação da doutrina espírita e a estrutura dos livros que dão alicerce a esta edificação não é aleatória. No caso do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os 4 primeiros capítulos, dando para nós os fundamentos da doutrina, ou seja, os fundamentos que nós precisamos para a compreensão da mensagem que nos é trazida, que nos é dada pelo Mestre Jesus, tais como a pluralidade dos mundos habitados, a questão tão importante da reencarnação e outros tópicos do interesse de nós todos que somos espíritos imortais. Então, os 4 primeiros capítulos tratam da base de tudo, aquilo que nos leva ao despertamento para a verdade espiritual. Do capítulo 5º, que é o que nós vamos ver hoje, em parte, ao 12, nós entramos em uma outra dimensão. É a perspectiva e o processo individual. É o nosso caminho individual. Do 13 ao 26, aí nós entramos em uma perspectiva de redenção coletiva. Isso diz respeito à nossa atuação no mundo, à vida, diz respeito aos nossos relacionamentos também. Os 2 últimos capítulos, 27 e 28, dizem respeito à nossa união, a união do homem com Deus,
ao religare e falam fundamentalmente sobre oração. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo verdade, caminho e vida para a nossa reunião com Deus. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo muito valioso para nós. Muito valioso para nós porque nós ainda estamos em um planeta de expiações e provas. E ele vai tratar, né, de muitos itens que são do nosso maior interesse. Tem 30 considerações nesse capítulo, é o mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos trazer aqui 2 desses itens que falam das causas das aflições. Esses itens, na verdade, eles reforçam premissas sobre a justiça de Deus, que nós já vimos em reflexões anteriores, tais como lei de causa e efeito e o nosso processo evolutivo. Muito bem. Então, nós já sabemos que a nossa felicidade real não é deste mundo. Já consideramos que a nossa estada aqui é transitória, que nós todos somos passageiros no curso de uma longa jornada. Sabemos que a felicidade plena e real vai ser também tanto mais alcançada quanto mais nós conseguirmos avançar nessa trilha de nossa própria ascensão espiritual. Então, quando nós falamos em aflições, nós estamos falando de uma condição da alma. Vamos ver aqui alguns significados desse termo, aflição. Se nós vamos ao grego, nós temos tílipsis, que quer dizer ato de prensar ou imprensar. À vista do Antigo Testamento, isso pode ser associado à opressão e à angústia vivida pelo povo de Israel. Quando nós vamos ao Novo Testamento, isso nos remete a situações difíceis, de alta pressão, de tribulação, de grandes dilemas. No nosso dicionário, aflição, do latim afflictione, quer dizer agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, preocupação, inquietação, ansiedade, tormento, tortura. Haroldo Dutra também nos traz uma luz muito interessante na sua tradução do Novo Evangelho, porque ele se refere aos aflitos como os enlutados, ou aqueles que lamentam a morte de alguém. Afligir-se, então, evocaria sentimentos profundos relacionados a eventos muito, muito, muito dolorosos. Claro, existem pequenas aflições e grandes aflições. Existem situações de simples adversidade, mas também o enfrentamento de catástrofes e sofrimentos bastante intensos que podem durar muito tempo. Todos nós temos aflições. Podemos dizer que no nosso estágio evolutivo, sim. Particularmente eu desconheço quem nunca tenha experimentado a aflição. À exceção dos anjos e dos espíritos puros, mas ainda eles passaram por aflições até conseguirem chegar a essa dimensão. Então, nós podemos dizer que estamos tratando de um fenômeno universal da humanidade. Nesse caso, não se trata, portanto, de sofrer ou de não sofrer, mas de saber sofrer. Para lidar com o sofrimento de outro modo, nós precisamos, antes de tudo, buscar a compreensão das causas reais das nossas aflições. O que nos impõe tais tribulações? E por quê? Quem nos impõe tais tribulações? Conhecer as causas das nossas aflições implica em agirmos sobre a base. Isso é muito importante. As causas das aflições nos dão a fonte. Então, nós estamos falando de um modo preventivo e não reativo. Assim, nós podemos cuidar das nossas aflições quando elas ainda se encontram submersas nas profundezas da nossa alma.
antes que elas emerjam e arrebentem com toda a força na superfície dos nossos mares revoltosos. Estamos falando de profilaxia contra a dor que não deve ser dada no momento da tragédia. Isso deve acontecer muito antes. Deve acontecer quando estamos em um estado de plena bonança, de saúde, de tranquilidade, como ensina o educador Huberto Runden. O remédio é uma atitude permanente do homem. Compreender as causas das aflições é o remédio profilático contra os maiores males e dores da nossa alma. Mas, antes de tudo, nós precisamos reforçar uma coisa. Às vezes nós vemos pessoas que dizem ter rompido definitivamente com qualquer consideração sobre religião, religiosidade, espiritualidade, geralmente depois de terem passado por episódios de grande dor e sofrimento. Alguns vão dizer assim, eu rompi porque a religião não explica a dor. Ora, se há um Deus, se de fato existe um Deus, ele não poderia permitir que certas dores ocorressem de modo tão cruel com pessoas tão boas. Deus é justo? Será que ele não errou a mão na hora de fazer essa distribuição de dores e de aflições? Por que alguns têm uma cota tão grande de sofrimento, enquanto outros têm uma dose infinita de felicidade, de sorte? Isso independe do caráter dessas pessoas, independem dessas criaturas serem dedicadas ou não ao bem. Pois nós vamos ouvir de grandes mestres e guias espirituais da humanidade em diversos tempos e lugares, sinais na nossa jornada que vão nos clarear questões sobre o sofrimento humano. Buda, Lao Tse, nosso querido Mestre Jesus. Eles todos vão falar conosco não só sobre a dor, sobre o sofrimento humano, mas vão falar, sobretudo, de como atravessar a dor. Eles vão falar de modos diferentes, né? É que o homem sofre, na verdade, porque ele se desarmoniza com as leis cósmicas. E, ao proceder assim, o homem se afasta de Deus. Então, esses nossos queridos mestres, amigos, ascensionados, eles colocaram muitas setas mostrando o caminho de volta para nós. Só que nem sempre nós conseguimos enxergar. Então, a aflição, na verdade, é o quê? É uma dessas setas. É uma dessas setas, mas ela é, sobretudo, a resposta da nossa própria alma diante da desarmonia que eu mesmo provoco no meu universo particular e que reverbera em todo o universo. Quando nós, então, passamos a conhecer um pouco mais o mecanismo das aflições e conseguimos entender, ainda que relativamente, a sua ação no nosso processo evolutivo, nós passamos a lidar com as dores e com o sofrimento de um outro modo. Nós passamos a olhar a vida de um outro lugar, compreendendo que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Então, não há uma folha que caia de qualquer árvore que não faça sentido. Ainda que nós não consigamos alcançar o mistério insondável da vida. Nada acontece por acaso. A primeira coisa, então, a compreender é a justiça das nossas lágrimas. Compreender a justiça das nossas lágrimas nos faz encontrar o consolo que nós estamos buscando. Porque aí a gente passa a reconhecer, né, que, na verdade, nós não somos vítimas de enganos da justiça cósmica. Causa das aflições. Para toda causa, para todo efeito, há uma causa. Para todo efeito, há uma causa. E o que provoca, então, as aflições? O Evangelho vai dizer que são de duas espécies as vicissitudes da vida, ou
se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, bem distintas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida ou em vidas passadas. Então, a questão é que quando nós estamos sofrendo, no momento da dor profunda, nós, de modo geral, nós não conseguimos enxergar claramente a nossa responsabilidade naquele fato, sobre aquele fato. Então, parece mais fácil atribuir a nossa dor a causas que estão em vidas passadas. Mas há uma recomendação nesse capítulo do Evangelho. É a primeira recomendação que o Evangelho nos faz. Diante de qualquer aflição, antes de mais nada, pergunte-se: se eu tivesse feito ou não isto ou aquilo, eu estaria nessa mesma situação? Eu poderia ter evitado chegar até aqui? Eu poderia ter feito de outra maneira? E aí a gente precisa fazer uma coisa muito difícil, que é responder sinceramente. Não é fácil. Nós precisamos aprender a consultar honestamente o nosso próprio coração, porque todas as respostas estão gravadas na nossa consciência. O que isso quer dizer? Quer dizer que somos nós mesmos, na maioria das vezes, os artífices dos nossos próprios infortúnios. Agora, também não é para ter culpa. É para atravessar a dor. É para ressignificar. É para sair da estagnação e mudar. Aprender e progredir sempre. Sabendo que a maioria das nossas aflições encontra as suas causas na vida atual. Mas, se mesmo assim, né, mesmo tendo investigado o nosso coração com toda a sinceridade, nós não conseguimos encontrar uma resposta satisfatória na presente encarnação, aí sim a gente deve se reportar a experiências passadas. Mas vejam que nós continuamos sob o amparo da mesma e única lei, a lei de justiça, amor e caridade. Nós somos movidos por essa dinâmica que vai nos impor o nosso próprio progresso. Nós podemos escolher o ritmo da nossa jornada, se vamos a passos mais largos ou se vamos nos demorar um pouco mais. Mas estamos trilhando a jornada do nosso progresso espiritual. Nesse caso, quando nós nos deparamos com aflições que certamente têm a sua fonte em vidas pretéritas, nós ainda assim precisamos nos perguntar: o que é que eu preciso aprender com isso? O que eu ainda não aprendi e preciso aprender para ser melhor hoje do que foi ontem? Eu preciso aprender lições sobre orgulho e humildade? Lições sobre desapego? Preciso aprender ainda sobre o perdão? Preciso entender mais a questão da perseverança? Preciso aprender lições de amor? Porque nós estamos falando de valores do espírito imortal. Leon Denis nos diz que, na verdade, sob quaisquer circunstâncias, nós vamos errando por conta da nossa ignorância. Então, nós ignoramos a verdade sobre a nossa própria natureza, sobre o que realmente importa nas nossas conquistas, porque nós somos ainda crianças iludidas com o mundo material. Então, a nossa ignorância nos conduz a quê? A más escolhas. Más escolhas nos conduzem ao erro. E o erro gera dor.
Vejam, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós todos temos o DNA de Deus. Então, a nossa essência é de puro amor. Tudo que se desvia disso vai nos fazer sofrer. O egoísmo dói, ter orgulho dói, a ingratidão dói, ter mágoa dói muito. E é a dor que vai destruir o erro, porque destrói a nossa ignorância. Nós aprendemos com a dor. Então, o processo da evolução é sempre de destruir a ignorância e de compreender e clarear a lei para nós. Onde estão as causas das aflições, portanto, na nossa própria intimidade. A dor é um marcador, né? É um aviso que nos indica que, opa, alguma coisa está errada, é preciso mudar. Muito bem, como resolver isto? Saber sofrer, atravessar a dor. Já vimos que conhecer as causas das aflições é profilaxia, é remédio preventivo, necessário. Mas Emmanuel vai nos dizer também que a chave dessa porta é a disciplina e que essa chave está em nossas mãos. Tem uma outra questão também que eu gostaria de trazer à nossa reflexão, que é dada pelo nosso mentor Ramatiz e que tem tudo a ver com esse momento atual, esse momento que nós estamos todos atravessando. Ramatiz vai nos dizer o seguinte: as pulsações do mundo atual interferem no ritmo das batidas do coração do homem. E ele pergunta: quem porventura não se sentiu aflito por aflições de um grupo de pessoas com as quais, às vezes, nós não temos nenhuma ligação de afeto, com pessoas que nós sequer conhecemos pessoalmente? As pulsações do mundo atual interferem no ritmo das batidas do coração do homem. Agora, é importante também pensarmos, né? Muito bem, e quando uma grande aflição já se instalou, como fazer para atravessar a dor? E aí eu gostaria de contar aqui, né, uma história de Chico Xavier, que me toca sempre profundamente. Nós sabemos que o Chico, o querido Chico, atendia muitas mães e trazia para essas mães cartas consoladoras pela perda de seus filhos queridos. Então, conta-se que já havia passado, num determinado dia, muitas horas com o Chico atendendo a mais de 200 mães, e aí caiu a noite o Chico atendendo, mas nós sabemos também que o telefone só toca de lá para cá. Então, uma dessas mães, que não tinha recebido nenhuma notícia de seu filho, se aproximou do Chico e falou: Chico, eu perdi o meu filho. E começou a chorar. Chico, então, abraçou aquela mulher e começou a chorar também. Quem estava ali com o Chico não entendeu nada, né? Como assim? Ele não vai falar nada, ele não vai fazer uma palestra, ele não vai explicar sobre a causa das aflições para essa mãe? Não. Ele simplesmente abraçou aquela mãe e os dois ficaram ali chorando por muitos minutos. Depois de algum tempo, ela foi se acalmando, enxugou as lágrimas, Chico também, e ela então disse para o Chico: eu nunca me senti tão consolada em toda a minha vida. Quando a dor se instala, quando a aflição chega com essa força, nós precisamos de amor. Emmanuel vai nos falar disso na obra Pensamento e Vida. Ele vai dizer que sim, nós todos precisamos de conhecimento, de instrução, que nós precisamos sair das trevas da ignorância espiritual. Não resta dúvida sobre isso. Mas ele diz que, ao mesmo tempo, nós precisamos de amor. Razão e coração precisam andar no mesmo compasso. Por isso, a lei de Deus é uma lei de justiça, amor e caridade.
Por fim, eu gostaria de fazer uma última reflexão. E, para isso, eu vou contar uma história também, uma história trazida pelo rabino Newton Bonder. É a história de uma menina. Uma menina que, de repente, começou a chorar sem nenhuma explicação. No início, os pais não ligaram muito, não deram muita atenção, mas passaram-se horas. Passou-se um dia inteiro, vários dias, e a menina não parava de chorar. Então, eles ficaram preocupados e chamaram um médico. E nada, ninguém conseguia fazer a menina se acalmar e parar de chorar. Temendo por sua saúde, os pais então resolveram chamar um rabino. O rabino foi trazido ao local onde estava a menina, aproximou-se dela e delicadamente sussurrou alguma coisa em seu ouvido. E a partir dali o choro da menina foi cedendo. Ela soluçava de forma cada vez mais espaçada, mais tranquila, até que finalmente parou de chorar. Passaram-se muitos anos sem que ninguém soubesse o que aquele rabino havia sussurrado ao pé do ouvido da menina. E foi só no seu leito de morte que ela revelou as palavras ditas pelo rabino naquela ocasião. E foi o que ele disse: chore, pode chorar, mas chore apenas o que dói, nem mais nem menos. Chore apenas o quanto dói. Todo choro, ele vai nos dizer, contém uma fração que não é de dor, mas é de uma segunda intenção que quer controlar a dor, ou de uma parcela de mágoa pela injustiça que julgamos haver na dor. Então, primeiro, conhecer as justas causas das nossas aflições, que são muito mais presentes do que passadas. Portanto, viver aqui e agora e usar dessa oportunidade é para todos nós fundamental. Atravessar a dor. E o maior exemplo que nós temos de como atravessar a dor nos foi trazido pelo nosso querido Mestre Jesus. Chorar, sim, mas só o quanto dói. Buscar o amor como consolo. E, sobretudo, ter disciplina para aprender, para encontrar novos significados e para mudar. Para mudar e atender ao que nos convida a mensagem viva do Cristo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E você também vencerá. Vamos agora nos preparar para a irradiação de fluidos e energias que virão através dos passes sob o amparo da espiritualidade. Paz e bem para todos. Graças a Deus. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos.
Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho em suas redes sociais. Muita luz e até a nossa próxima palestra.